American Ninja cativou uma geração com suas sequências de ação épicas e representações heróicas de guerreiros virtuosos, mas nos bastidores suas vidas foram surpreendentemente curtas. Alguns atores enfrentaram doenças graves, acidentes trágicos e morreram enquanto os holofotes ainda brilhavam. Neste vídeo, vamos explorar quem são eles e as histórias misteriosas por trás das lentes das câmeras. Vamos começar. Steve James como Curtis Jackson. Steve James nasceu em 19 de fevereiro de 1952 na cidade de Nova York. Aos 33 anos, ele deixou uma marca duradoura na série de filmes de ação American Ninja 1985 como Curtis Jackson, o bravo, leal e poderoso companheiro do personagem principal, Joe Armstrong. Com seu físico musculoso, habilidades de luta excepcionais e comportamento majestoso na tela, Steve James se tornou um ícone da ação e continuou a interpretar o papel em American Ninja 2987 e American Ninja 3989 no. Entanto, por trás da imagem de guerreiro havia uma vida repleta de conflitos internos. Apesar de seu talento genuíno, James foi frequentemente relegado a papéis coadjuvantes em filmes de ação B, o que o impediu de alcançar o sucesso que almejava. Ele expressou abertamente sua frustração por ser escalado repetidamente como um ajudante leal sem profundidade emocional. Mesmo quando escreveu e estrelou Street Hunter 1990, o filme não causou a impressão que ele esperava. Em sua vida pessoal, seu primeiro casamento com a modelo israelense Navarra Leme, que conheceu durante as filmagens de American Ninja 2, terminou rapidamente. Seu segundo relacionamento com a atriz Christine Pan, com quem se casou em 1992, estava apenas começando a se consolidar quando o destino o atingiu. Apenas um ano após o casamento, Steve James foi diagnosticado com câncer de pâncreas, uma doença devastadora e de rápida progressão. Embora tenha desempenhado papéis em Blood Fist 5, Human Target e um episódio da série de televisão Mantis, ele não viveu para vê-los ir ao ar em 18 de dezembro de 1993. James faleceu em sua casa em Burbank, Califórnia, aos 41 anos. Seu funeral, com a presença de Sidney Poitier e amigos próximos, foi um evento emocionante. Suas cinzas foram colocadas na lareira da família como forma de preservar seu espírito. Na época de sua morte, o patrimônio líquido de Steve James era estimado em US 2 milhões, um valor modesto, considerando o talento e o potencial inexplorado que ele deixou para Richard Norton como congressista e ninja da Estrela Negra. Richard Norton nasceu em 6 de janeiro de 1950 em Melbourne, Austrália. Aos 35 anos, ele apareceu em American Ninja 1985 como Black Star Ninja, um vilão formidável que confronta diretamente o personagem principal, Joe Armstrong, com sólida formação em artes marciais e um comportamento afiado e frio. Richard Norton interpretou esse vilão de forma inesquecível e elevou a coreografia de luta do filme a um novo patamar. Por trás dessa aura, esconde-se um homem de resiliência, disciplina e sacrifício. Norton começou do zero trabalhando como segurança de boate e depois ensinando artes marciais em dojos de Melbourne, antes de cofundar o dojo Zen Do Kai com Bob Jones. Apesar de ser faixa preta de 10º grau no estilo que ajudou a fundar e de ser altamente habilidoso em Goju Ryu Jiu-Jitsu brasileiro, e Chun Kook do Norton continuou a seguir carreira no cinema. Notavelmente, ele enfrentou lendas como Jackie Chan, Sammo Hung, Chuck Norris, Don the Dragon Wilson,
e sua parceira de longa data nas telas, Cynthia Rothrock. Apesar de ser um verdadeiro artista marcial, Norton nunca se esquivou de explorar papéis de vilão com nuances, atuando tanto em filmes de ação quanto de drama. Richard Norton mantém sua vida pessoal reservada. Em 1993, casou-se com a atriz australiana Judy Green. Eles viviam uma vida modesta, principalmente em Melbourne, enquanto ele continuava a trabalhar como coordenador de lutas em diversos sucessos de bilheteria de Hollywood, como Mad Max, Estrada da Fúria, Esquadrão Suicida, Fênix Negra e o Esquadrão Suicida, em 30 de março de 2025. Richard Norton faleceu em Melbourne aos 75 anos. Sua esposa Judy Green confirmou a triste notícia nas redes sociais. Sua morte foi lamentada pela comunidade internacional de artes marciais e cinema. Na época de sua morte, seu patrimônio líquido era estimado em US 7 milhões, acumulado por meio de papéis de ator, direitos autorais de artes marciais, vídeos de treinamento e consultoria para grandes filmes de Hollywood. Michael Dudikoff como Joe Armstrong. Michael Joseph Stephen Dudikoff Jr. nasceu em 8 de outubro de 1954 na cidade de Nova York. Aos 31 anos, tornou-se um fenômeno global ao interpretar o papel principal de Joe Armstrong em American Ninja 1988. 5. Um soldado americano com habilidades de luta comparáveis às de um ninja de verdade. Apesar de não ter experiência em artes marciais na época, Dudikoff foi rapidamente treinado pelo especialista Mike Stone e se tornou um novo ícone de ação da década de 1980. Ele continuou a conquistar o público em American Ninja Duo, o confronto 1987, tornando-se uma parte indispensável do universo dos filmes de ação e artes marciais. No entanto, a atenção começou a diminuir à medida que o mercado de filmes B entrava em recessão no final da década de 1990. Apesar de ser uma das estrelas mais brilhantes do gênero, Dudikoff não conseguiu escapar do estereótipo do herói clichê, levando os produtores a relegá-lo a papéis que eventualmente desapareceriam. Seu silêncio significou um desaparecimento gradual das telonas. No início dos anos 2000, ele deixou discretamente a indústria cinematográfica e se voltou para o mercado imobiliário para manter a estabilidade financeira e cuidar da família. Longe dos holofotes. Michael Dudikoff construiu uma vida estável com sua esposa Belle, com quem se casou em 2004 e seus 3 filhos. Ele ainda ocasionalmente dá entrevistas ou participa de eventos cinematográficos para relembrar seus anos dourados. Após anos de treinamento intenso, ele conquistou faixas pretas em karatê judô e jiu-jitsu brasileiro, demonstrando perseverança e dedicação mesmo. Após o auge de sua carreira, em 2025 ele tinha 71 anos e ainda morava na Califórnia, mantendo um estilo de vida tranquilo e reservado, longe dos holofotes da mídia. O patrimônio líquido de Michael Dudikoff, em 2025, é estimado em US 5 milhões, obtido principalmente durante seu auge com filmes clássicos e posteriormente com investimentos imobiliários. David Bradley, como Sean Davidson. David Bradley, nascido em 2 de outubro de 1953, é um ator e artista marcial americano. Mais conhecido por seu papel como Sean Davidson em American Ninja. Trey's Blood Hunt, 1989. Aos 36 anos, ele assumiu o papel principal substituindo Michael Dudikoff, uma decisão ousada dos produtores quando a série ainda estava no auge. Sean Davidson não é um ninja típico quieto e estoico, mas tem feridas emocionais e um forte senso de justiça.
Bradley foi descoberto após uma audição e rapidamente se tornou o novo rosto dos filmes B de artes marciais no final da década de 1980. No entanto, a fama tardia costuma desaparecer rapidamente. Após seu sucesso inicial em Ninja Americano 3 e Ninja Americano 4, Bradley continuou a aparecer em Cyborg Cop e outros filmes de ação de baixo orçamento. Apesar de ser elogiado por suas habilidades em artes marciais, ser faixa preta em karatê, Shotokan, quarto dan em taekwondo e possuir conhecimento de aikido kung fu e treinamento com armas, ele ainda não conseguiu escapar do rótulo de o substituto na série Ninja Americano. Segundo o diretor Cedric Sundstrom, Bradley chegou a se sentir decepcionado quando seu personagem teve que ser resgatado por Dudikoff no quarto filme No. Entanto, ele continuou a atuar com uma paixão silenciosa sem se deixar abater pela retração do mercado de filmes de ação de categoria B. À medida que o gênero das artes marciais começou a declinar no final da década de 1990, ele gradualmente se retirou dos holofotes. Embora nunca tenha anunciado oficialmente sua aposentadoria, raramente retornou a grandes projetos cinematográficos. Em 2025, David Bradley tinha 72 anos. Seu patrimônio líquido é estimado em US$ 2 milhões, proveniente principalmente de seus papéis em filmes de ação no final dos anos 80 e 90. Embora nunca tenha alcançado a fama de Michael Dudikoff ou o status lendário dos superastros de Hong Kong, Bradley foi uma parte insubstituível da era de ouro do cinema de ação americano. Judi Aronson interpreta Patricia Hickok. Judith M. Aronson nasceu em 7 de junho de 1964 em Los Angeles, Califórnia. Aos 21 anos, ela interpretou Patricia Hickok em American Ninja 1985, filha do Coronel Hickok e interesse amoroso do personagem principal, Joe Armstrong. Com sua beleza clássica e atuação natural, Judy se tornou um dos raros ícones femininos em um filme de ação. Movido à testosterona, embora seu papel não envolvesse combate, ela era o centro emocional do filme, equilibrando violência com vulnerabilidade e afeto. No entanto, a carreira de atriz de Judi Aronson não foi um mar de rosas. No mesmo ano em que estrelou American Ninja, ela sofreu um grave acidente enquanto filmava uma cena na banheira para Weird Science. Devido à exposição prolongada à água fria, ela sofreu congelamento, uma lesão dolorosa que causou trauma físico e mental a longo prazo. O incidente a levou a um período de depressão e a forçou a se afastar de vários projetos, apesar de retornar a filmes e séries como A Procura, Da Felicidade e Barrados no Baile. Judy nunca recuperou de fato a glória dos anos 1980. Ao contrário de muitos de seus colegas, Judy seguiu um caminho mais discreto e gradualmente se afastou dos holofotes. Depois de aparecer em Beijos e Tiros em 2005, ela praticamente desapareceu de Hollywood e se voltou para os negócios. Encontrou paz. Ao ser dona de uma loja de antiguidades e administrar uma rede de estúdios de pilates em Los Angeles, Judy também é conhecida como uma instrutora de yoga apaixonada, ajudando alunos a lidar com o estresse e se recuperar de lesões, assim como ela mesma teve que fazer. Em 2025, Judi Aronson tinha 61 anos. Seu patrimônio líquido é estimado em US$ 2 milhões, proveniente de sua renda anterior como atriz e de seus negócios estáveis, embora não esteja mais nas telas. Ela continua sendo parte integrante do legado do cinema American Ninja e dos anos 80. Tadashi Yamashita, como Black Star Ninja. Tadashi Yamashita nasceu em 5 de fevereiro de 1942 no Japão. Em 1985, aos 43 anos, apareceu em American Ninja 1985 como o vilão clássico Black Star.
Ninja, um assassino mascarado de sangue frio implacável e extremamente perigoso, com sua experiência em artes marciais e seu domínio de armas. Yamashita não apenas deu vida a esse vilão, como também ajudou a moldar o estilo de luta realista e intenso do filme. Cada um de seus movimentos reflete o espírito de um verdadeiro mestre poderoso, preciso e imbuído da filosofia das artes marciais. A jornada de vida de Tadashi Yamashita é uma jornada de superação de adversidades para alcançar a grandeza. Após perder o pai aos 3 anos de idade, ele e a mãe se mudaram para Okinawa durante os difíceis anos do pós-guerra. Como um garoto rebelde que frequentemente brigava com amigos e professores, Yamashita era considerado um aluno problemático. Tudo mudou quando um professor de artes marciais, membro da Associação de Pais da escola, o aceitou como aluno, ajudando-o a transformar sua teimosia em força disciplinada. Aos 16 anos, ele alcançou a faixa preta. Em 1960, tornou-se campeão de Shorin-ryu de Okinawa. Deixou o Japão e se estabeleceu nos Estados Unidos na década de 1970, trazendo consigo o espírito das artes marciais tradicionais para ensinar milhares de alunos em toda a América. Por mais de 60 anos, Yamashita dedicou sua vida ao karatê e ao kobudo de Okinawa. Ele não era apenas um mestre, mas também o fundador do Suikendo, um estilo de soco fluido que permitia aos lutadores defender e atacar com perfeição. Ele se apresentou diante de milhares de pessoas no torneio Pro-Am de 1973 e é amplamente conhecido por ensinar Bruce Lee a usar o nunchaku. Embora tenha atuado em dezenas de filmes, Yamashita sempre viu os filmes como uma forma de inspirar outras pessoas a aprender artes marciais, não como um caminho para a fama. Sua vida gira em torno do dojo de seminários internacionais e de sua conexão espiritual com Okinawa, onde sua alma nasceu. Em 2025, Tadashi Yamashita tinha 83 anos. Apesar da idade, ele ainda participa de eventos de artes marciais como mentor e instrutor reverenciado como um símbolo vivo do karatê tradicional. Seu patrimônio líquido é estimado em US 1,5 milhão, não muito comparado ao de estrelas de Hollywood, mas uma verdadeira prova de sua perseverança ética de trabalho e rara dedicação. Jeff Celentano, como Wild Bill. Jeff Celentano nasceu em 24 de maio de 1960 nos Estados Unidos. Aos 27 anos, ele apareceu em American Ninja Day, o confronto 1987 como o capitão Wild Bill Woodward, um oficial excêntrico, porém dedicado, que supervisiona a segurança da embaixada dos Irameru em uma ilha caribenha caótica, por trás de sua aparência excêntrica e comportamento pragmático. Wild Bill desempenha um papel coadjuvante vital para os personagens principais, Joe Armstrong e Curtis Jackson, enquanto eles tentam frustrar uma trama envolvendo soldados sequestrados e submetidos à lavagem cerebral. O papel tornou Celentano memorável por seu charme sinistro, porém frio, e proporcionou um contraste refrescante com as intensas sequências de ação do filme. Apesar de sua presença na tela, Celentano nunca alcançou o nível de estrelato de ação que alguns de seus contemporâneos alcançaram. Sua carreira cinematográfica girou em torno de papéis coadjuvantes em filmes de baixo orçamento como O Mestre das Marionetes 2, Brinquedos Demoníacos e O Jogador. Diante da dura realidade da indústria do entretenimento, Celentano escolheu um caminho diferente. Ele se voltou para a direção em 1992 com o curta-metragem Dick Wed, uma comédia premiada em diversos festivais de cinema independente.
A partir daí, concentrou-se em construir sua carreira na direção com filmes como The Hills, 2004 e Breaking Point, 2009. Embora não tenham sido sucessos de bilheteria, refletiram sua paixão por contar histórias e sua perseverança na arte. Jeff Celentano tem uma vida pessoal bastante reservada. Ele foi diretor artístico da Performing Arts Academy, na Califórnia, onde treinou aspirantes a atores, sem grandes escândalos, vícios em drogas ou controvérsias. Celentano optou por viver uma vida tranquila atrás das câmeras. Talvez o maior desafio de sua carreira tenha sido se afastar dos holofotes para buscar reconhecimento como diretor, uma decisão que ele, certa vez, descreveu como uma estratégia de sobrevivência na indústria. Não foi um fracasso. Foi uma reinvenção ousada de um homem que se recusou a ficar parado. Em 2025, Jeff Celentano tinha 65 anos e ainda atuava na indústria cinematográfica, principalmente dirigindo projetos independentes. Seu patrimônio líquido é estimado em US 3 milhões, provenientes de suas atividades como ator, diretor, produtor e professor. Embora não seja uma figura importante de Hollywood, Jeff Celentano ainda é uma figura memorável em American Ninja e um testemunho de uma carreira construída com base em resiliência, adaptabilidade e profundo amor pelo cinema. Mike Stone, como Tojo Ken. Mike Stone nasceu em 29 de junho de 1943 em Makawao, Maui, Havaí. Aos 44 anos interpretou Tojo Ken em American Ninja 2, O Confronto, 1987. Um líder ninja brutal e ferozmente leal aos seus as. Principal antagonista, o leão, com seu físico musculoso, comportamento imponente e habilidades de luta realistas. Mike Stone não só apresentou uma atuação convincente na tela, como também coreografou muitas das cenas de luta do filme. Ele deu vida a Tojo Ken, um personagem frio, implacável e tecnicamente preciso, tornando-o um dos vilões mais memoráveis da série A Vida de Mike. Stone tem sido uma jornada de triunfos e às vezes de luta silenciosa. Uma criança travessa treinada em Aikido desde os 17 anos, ele rapidamente ascendeu no mundo das artes marciais, conquistando 91 vitórias consecutivas, tornando-se campeão nacional e internacional e sendo introduzido 2 vezes no Hall da Fama dos Faixas Pretas. Mas a fama traz consigo a pressão. Apesar de suas amizades com lendas como Bruce Lee e Chuck Norris, Stone não era imune às rivalidades clandestinas do mundo das artes marciais de Hollywood, apelidado de A Besta por seu estilo de luta, feroz e intransigente. Stone nunca alcançou a fama cinematográfica que muitos esperavam. Seu único papel principal, Tiger Shark, 1987, não causou impacto, deixando-o para trás assumindo papéis coadjuvantes ou trabalhando nos bastidores como dublê, treinador e coreógrafo. Apesar de sua carreira cinematográfica fraca, Mike Stone continua sendo um nome respeitado no mundo das artes marciais. Ele namorou Priscilla Presley após a morte de Elvis e também teve um relacionamento com Michelle Pfeiffer, mas nunca se envolveu em um escândalo envolvendo celebridades. Após 3 casamentos, ele agora vive em paz com sua terceira esposa, Taina Manike, e continua a ensinar karatê participando de seminários e festivais de artes marciais ao redor do mundo. Em 2025, Mike Stone tinha 82 anos, embora não treine mais. Regularmente, ele ainda é a personificação de um artista marcial tradicional, disciplinado, dedicado e um verdadeiro guerreiro de coração. Seu patrimônio líquido é estimado em US 2 milhões, conquistado por meio de uma carreira histórica em artes marciais, treinamento em artes marciais e trabalho como coordenador de artes marciais
em diversos filmes de ação. Embora Mike Stone possa não ser um nome conhecido para os artistas marciais, ele é e sempre será uma lenda. Gary Conway, como Lion. Gary Conway nasceu em 4 de fevereiro de 1936, em Boston, Massachusetts, aos 53 anos, interpretou Lion, um chefe do crime frio e astuto em American Ninja 2, O Confronto em 1987. Com seu olhar penetrante e comportamento calmo, Conway deu profundidade ao vilão do filme, destacando-o das figuras de ação comuns. Embora fosse apenas um papel coadjuvante, sua aparência adicionou uma atmosfera sombria e perigosa ao filme, adicionando um toque de sofisticação à segunda parte da série. Antes disso, Gary Conway era um rosto familiar ao público da televisão americana, principalmente como o Capitão Steve Burton na série de ficção científica Terra de Gigantes, 1968, 1970, e como o parceiro detetive de Gene Barry em A Lady Burke, 1963-1965. Mas poucas pessoas sabem que, além de atuar, Conway também é um artista multitalentoso. Recebeu um certificado de mérito de um famoso pintor de paisagens e é violinista e já se apresentou no Hollywood Bowl. No entanto, sua carreira artística não foi isenta de dificuldades. Mas, notavelmente, ele quebrou 2 costelas durante as filmagens de cenas de luta, em Terra de Gigantes, o que exigiu uma longa internação hospitalar e recuperação. Após o auge de sua carreira de ator, Gary Conway se afastou das telas no final da década de 1980 para se concentrar na família e nos negócios, com sua esposa, Marion McKnight, Miss América, 1957, e sua sócia desde 1958. Ele cofundou a vinícola Carmody McKnight na Califórnia em 1985. Embora não trabalhe mais regularmente na indústria do entretenimento, deixou sua marca na indústria cinematográfica independente, ao fundar a Ambush Entertainment e escrever e produzir filmes de pequena escala. Em 2025, Gary Conway tinha 91 anos. Após vender sua vinícola para a Justin Vineyards em 2019, ele desfruta de uma vida tranquila e pacífica com sua esposa, com quem está casado há quase 7 décadas. Seu patrimônio líquido é estimado em US$ 2 milhões, proveniente principalmente de papéis clássicos na televisão, investimentos no ramo de vinhos e suas atividades artísticas multidisciplinares. Jonathan Pienaar, como Taylor. Jonathan Pienaar nasceu em 16 de setembro de 1962, na África do Sul. Aos 25 anos, ele apareceu em American Ninja 2, O Confronto em 1987, como Taylor, um fuzileiro naval renegado que se volta contra seus companheiros para seus próprios interesses. Embora seja apenas um personagem coadjuvante, a atuação afiada e fria de Pienaar fez de Taylor uma parte importante do elenco de vilões do filme, contribuindo para o tema da traição comum nos filmes de ação dos anos 1980. Após esse papel, Jonathan Pienaar decidiu não seguir carreira em filmes de ação de Hollywood e retornou à África do Sul para trilhar um caminho artístico mais diversificado, com formação no Marist Brothers College e treinamento em atuação no Technikon Pretória. Ele gradualmente se consolidou na indústria cinematográfica local. Posteriormente, atuou em diversos filmes e séries notáveis como Skin, Black Venus Cape Town e Troy Fall of a City, demonstrando sua versatilidade em papéis positivos e negativos. Além de atuar, ele também é conhecido como roteirista e comediante, demonstrando sua versatilidade e resiliência na indústria do entretenimento sul-africana.
Em contraste com sua imagem de renegado na tela, PNR vive uma vida tranquila fora dela e não se envolveu em nenhum escândalo. Não há relatos de grandes polêmicas ou hábitos autodestrutivos. Em vez disso, ele manteve uma imagem de artista discreto, mas dedicado. Ao longo dos anos, apareceu na televisão e em produções internacionais, filmadas na África, sem buscar fama global ou o mercado americano. Para o público local, ele continua sendo uma figura familiar. Um artista que manteve a paixão e a identidade ao longo das muitas evoluções do cinema. Em 2025, Jonathan PNR tinha 63 anos e continuava trabalhando em projetos cinematográficos na África do Sul. Seu patrimônio líquido é estimado em US. 1 milhão proveniente principalmente de seus papéis no cinema e na televisão, além de seus roteiros. Embora nunca tenha alcançado o auge da fama global, PNR é um exemplo de uma carreira de ator estável e significativa construída com talento e perseverança.